Uma boa noite. Eu quero te convidar para sentar. As crianças já estão partindo para o cultinho. E a gente vai aqui. Se eu conseguir enxergar, porque as luzes aqui estão... Eu não estou enxergando quase ninguém. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas a reação de vocês, assim, então dá um glória a Deus aí para eu poder ouvir vocês. Dá um amém. Tá? Por quê? Porque a gente segue em fevereiro com a nossa série de mensagens Vivendo entre Dois Reinos. Quem é que estava no primeiro domingo? Amém? Da Babilônia, na questão do nós sendo diferente na Babilônia, lá o exemplo de Daniel. O segundo domingo, quem estava? Também? Glória a Deus. A gente segue com Daniel, segue nesse personagem bíblico. E nós temos o nosso Daniel aqui, que é forte, valoroso, né? Ó, tem uns que deram glória a Deus, né? Então eu quero te convidar para abrir Daniel 5. Daniel 5. Daniel 5. No partir do versículo 1, nós vamos falar sobre esse trecho de Daniel. Aqui, acho que está melhor. Deram a dica para ficar um pouquinho mais para trás? É possível. Então tá. Conta a história de Belcesar, rei da Babilônia, sucessor de Nabucodonosor. Tem alguém que ficou emotivo com aquela dica do pastor Pablo na semana passada, de botar o nome do filho de Nabucodonosor? Ninguém? Pô, ninguém? Minha irmã tinha um bichinho de pelúcia que o nome era o Nabuco. O Nabuco. Por causa do Nabucodonosor. Era para rir agora, mas não deu certo. O bichinho era feio pra caramba. Certa vez, Daniel 5, versículo 1, diz assim: certa vez o rei Belcesar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belcesar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei, e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ele escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. Até aí. Feche teus olhos. Se possível, recline sua cabeça. Me acompanhe em oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, nós entoamos canções, declaramos através da música que rendemos nossa vida diante de Ti.
Então, neste momento, Pai, que aqui estamos com o coração disposto a ouvir da Tua palavra, que essa palavra, Senhor, que essa história possa ser impactante para nossas vidas, para a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós possamos, ó Pai, sair daqui edificados, sair daqui renovados, sair daqui de alguma forma transformados daquilo que Tu tens para revelar. Dá uma novidade em nossas vidas, dada a Tua presença, dado o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos me achar. Aqui. Então, o que acontece? Daniel 5, Daniel, vocês sabem, estava lá na Babilônia, e assim como foi dito lá na primeira mensagem, e também com o presbítero Luiz, com o pastor Pablo, a Babilônia, ela, de certa forma, ela representa um tanto que a gente vive hoje. Um mundo que quer nos impor, nos colocar padrões, tirar daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E, por vezes, a gente começa a reproduzir de uma forma quase que natural. Essa parte da história, Belcesar, em algum momento eu vou trocar esse nome, Belcesar. Belcesar é rei, Nabucodonosor já morreu. A gente lê em algum momento aqui que ele é filho, mas eu também já vi uma relação indicando que ele era neto, mas ele era o sucessor do reinado, Belcesar. O que é o contexto aqui? O que é esse primeiro trecho que a gente leu? Ele dá uma festa, mas o que acontecia naquele momento? A Babilônia, naquele contexto, ela estava num período de alerta. Ela estava cercada pelos medos persas, um povo também com seu poder bélico tentando dominar. Era um cenário de guerra, era um cenário de prontidão, um cenário de alerta. Às vezes acontece isso, né? Eu não sei, tem algum militar aqui? Tem alguém que já foi militar? Eu fui militar já. E eu lembro que eu fui militar na época, fiquei quase 6 anos na Marinha. E eu lembro a cena do ataque das Torres Gêmeas. Lembram disso? Lembram onde é que estava? Eu lembro onde estava. Eu lembro do dia, assim, contexto. E como eu era militar, na época, eu já fiquei assim, rapaz, vai ter uma guerra mundial. Eu vou para a guerra. Naquele momento eu pensei isso. Eu estou indo para a guerra. No dia a gente estava no quartel, parou a rotina do quartel, todo mundo, só tinha uma televisão, era um espaço de cabos e soldados, tinha uma televisão, estava todo mundo lá. Aquela televisão, todo mundo ligado. E a gente acompanhando ali, olha, caiu já, também a pegar o Pentágono, e um já falando, olha, já vamos ficar em prontidão, ninguém sai mais. E ficamos naquele contexto assim, vai ter algum problema. Vai ter. Tem algo alerta. Eu estou dando esse cenário, esse pensamento, por quê? O que Belcesar estava fazendo nesse momento? A Babilônia estava cercada, era para estar em prontidão, e Belcesar resolve fazer o quê? Dar uma festa. Ele dá uma festa. E ele dá um grande banquete, regado a vinho, chama todos os nobres, chama as mulheres, chama as concubinas, e a galera já fica passada no vinho. Aqui já tem uma coisa que é para a gente perceber. E eu vou fazendo algumas perguntas no que a gente for ler também em algumas outras partes do texto. E a primeira pergunta para nós, nessa relação com Belcesar, ele resolve dar uma festa. O que colocamos como prioridade de nossas vidas? As nossas vidas, aquilo que acontece com a gente é muito dinâmico. Eu faço essa pergunta para vocês, assim, ela pode ser retórica, tá? Vocês podem me olhar mais ou menos, assim, acho que até melhorou um pouco a luz.
Mas o que a gente coloca como prioridade em nossas vidas? Até no momento de apreensão, de prontidão, de alerta, o que a gente faz? A gente larga? A gente joga ao acaso? Belsazar fez uma festa. O texto de Provérbios 5, texto de Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5. Estou eu, Casagrande, aqui, viram agora? Só quem sabe futebol sabe do meme do Casagrande. 80%, 30%. Eu sei que soma que ele dá. Eu fiz um 3, o 5 aqui, me perdi todo. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, ó, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu faço uma pergunta para vocês. Belsazar, aqui, estava confiando no Senhor? Agora pode responder. Me ajuda. Belsazar estava confiando no Senhor? Não. Ele era para estar no momento de alerta. Não. Nem na responsabilidade que ele tinha, sendo rei. E eu faço essa pergunta para a gente. Nós estamos colocando a nossa prioridade no Senhor? Seguindo um pouco, tem uma coisa que chama atenção. A festa acontece junto com os nobres. Então ele manda o rei, ele manda que trouxessem as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. Então ele traz aquilo que era santo para um momento profano. Ele traz aquilo que representava a presença para um momento profano. Nós entregamos honra a Deus ou zombamos dele? Eu sei, as perguntas estão um pouquinho fortes, né? Tão fortes. Nós estamos brincando com esse nosso Deus? Nós estamos trazendo aquilo que é dele para essa Babilônia que a gente está vivendo? Ali representava os utensílios do templo, as taças, e foram usadas para uma festa, e não é problema festejar, não é problema celebrar, mas num momento que não era para ser feito. Talvez ele querendo fazer exatamente aí o que mando. Traz isso, vamos colocar aqui, vamos zombar desse Deus. O texto não diz isso. Mas ele podia estar querendo colocar como rei a sua arrogância, a sua postura de que eu que sei, eu que mando. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Segue forte, né? Segue forte essa mensagem. Ela segue muito forte mesmo. No que a gente separou
a mensagem dessa relação dos dois reinos. O título da mensagem de hoje é sobre a lei da semeadura, ou juízo de Deus. O que acontece com a gente? Escolhemos o que plantamos? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. É a segunda pergunta forte, né? Entregamos honra a Deus ou zombamos dele? Nós estamos brincando com os utensílios que foram roubados do templo de Jerusalém? Nós estamos brincando de servir aquilo que é profano no que é santo? Nós estamos brincando com o que hoje, a partir do advento da graça, da misericórdia, daquilo que Cristo morreu na cruz e fez o templo sermos nós? Porque eu e você somos templos do Espírito. Nós estamos brincando com esse templo aqui? Ele segue. A festa acontece. Eles já estavam provavelmente um pouco mais envolvidos no vinho. Em algum momento acontece algo extraordinário. Vocês perceberam na leitura do texto, né? Uma mão, e eu só consigo fazer a relação da família Adams. Não é comum para a gente. Então eu só consigo fazer como se tivesse o mãozinho lá da família Adams numa parede. É ali que diz. Naquela parede ele começa a escrever algumas coisas. E enquanto a festa acontecia, e eles estavam festejando, e eles estavam louvando, e diz que eles louvam deuses do ouro, da prata, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra. E eles louvavam, e eles festejavam, e eles faziam algo como que, por vezes, a nossa Babilônia de hoje faz, em que celebra deuses da riqueza, deuses do poder, e celebra deuses do sexo, e celebra deuses da perversidade, e a gente mistura. E uma mão, não é da família Adams, tá? Uma mão consegue escrever algumas coisas. E o rei, o que acontece com o rei neste momento? Aí, toda a arrogância dele, todo o sentimento de poder dele, toda a força dele, acaba. Versículo 5 e 6 diz assim: o rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido. Ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Eu faço mais uma pergunta para a gente. Como nos portamos frente ao extraordinário? Para Belsazar. Para Belsazar, o extraordinário foi enquanto ele estava fazendo tudo aquilo, e eu vou dizer para vocês, ele já tinha visto o que Deus tinha feito através da vida de Daniel para aquele povo. Ele já tinha visto o poder de Deus. Ele já conhecia daquela história. Ainda que a Babilônia fosse um povo que adorava vários deuses, Belsazar conhecia a história do Senhor Deus. E aí, quando ele viu aquilo, ele entrou em desespero. Vê se esse trecho. Ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Os seus joelhos batiam um no outro não é cena de desenho animado da década de 80?
quando um personagem estava com medo de alguma coisa? Não ficava assim? Ainda bem que ninguém tirou foto agora. Está no vídeo. Não ficava tremendo? Perna, joelho tremendo. Nabucodonosor ficou jogado no campo. Perdeu a sanidade. Belsazar ficou desesperado. Ele viu o extraordinário e temeu. E quando a gente encontra algo extraordinário, talvez a gente não vê a mãozinha rodando, mas a gente vê muitas dificuldades. A gente fica diante de muitos problemas, de situações em que a gente não tem resposta. O que a gente faz? Filipenses 4 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se uma mão agora, ela aparece aqui, ali dizia que era a parede melhor painel, mas ela vem aqui, parece uma mão agora que começa a escrever como a gente vai reagir. Nós vamos ficar desesperados? Como é que a gente vai reagir? Vai ter uns que vão sair correndo. Eu não vou fazer nada. Então a galera vai pegar, filmar. Olha aqui que eu estou vendo. Vai aparecer ainda para querer viralizar. Vai ter uns assim que vai começar a expulsar demônio. Talvez outro desmaie. O que a palavra de Deus diz para a gente? Para a gente colocar as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas dúvidas, os nossos medos, aquilo que a gente vê de extraordinário diante dele. E a sua paz guardará o nosso coração. O texto segue, eu não vou seguir lendo o texto, mas o que acontece? Depois disso, Belsazar, ele, desesperado, ele começa a gritar, ele chama os encantadores, ele chama os astrólogos, os adivinhos, ele chama todo mundo. Chama todo mundo e, vem cá, eu tenho aquilo ali, essas palavras aconteceu, eu quero que me diz o que é. E mais, vou encher de, ele fala assim, vou encher de riqueza, vou tornar essa pessoa o terceiro no reino, eu vou dar uma capa vermelha, eu vou deixar esse o cara. Belsazar desesperado. E chama esses sábios, e os sábios, nós não temos como lhe falar. Não sabemos, e não sabemos. E ele começa a buscar, e buscar, e buscar, e buscar. E ele não tem resposta. Acontece que a rainha, às vezes a gente precisa deixar nossos ouvidos prontos para escutar também, diz, olha, na época de Nabucodonosor, tinha um cara chamado Daniel, ele é do reino ainda, ele está aí, e ele revelou uns sonhos para o rei, chama ele, tanto que Nabucodonosor o fez governador, fez importante, ele reconheceu, ele é conectado com o Deus dos deuses, é isso que ela entendia. Belsazar chama Daniel. Daniel foi levado até o rei. E aqui tem uma coisa interessante. Aproximadamente, pelo que eu consegui descobrir, Daniel aqui já não é mais um jovem. Já mudou um reinado, já está num outro reinado.
Daniel provavelmente aqui já está com seus 70, 80 anos. Então ele já é alguém também com muita experiência. Até no trato. Tanto que ele é polido e direto. Ele chega para o rei e ele fala assim, depois que o rei, eu vou te fazer, me revela, eu vou te dar presente, eu vou te dar uma capa, eu vou te reconhecer como alguém importante no nosso reino. Daniel diz assim, lá no versículo 17 do capítulo 5, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Fica aí do jeito que tu quiser, mas eu vou te falar o que acontece. Onde nós buscamos conselhos? É também outra pergunta que eu deixo. Onde nós buscamos conselhos? Belsazar saiu chamando os magos, os feiticeiros, os adivinhadores, chamou todo mundo. Ele quase que ele fez um anúncio. Se fosse uns anos atrás, era no jornal. Hoje ele botou no Instagram e viralizou. Me diz aqui qual é a resposta. Belsazar estava desesperado, foi atrás de todo mundo. E provavelmente se chegasse para ele assim, não, faz essa simpatia aqui, ele ia fazer. Não, bota essa fita aqui, ele ia colocar. Não, pula tantas vezes a onda e vai dar certo. Ou entra na corrente dos 1975 pastores e vai dar certo. Qualquer coisa mística, ele ia aceitar, porque ele estava desesperado. Ele estava desesperado. Onde nós temos buscado conselhos? Onde você tem buscado conselho? Provérbios, capítulo 13, versículo 14, diz assim: o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das das armadilhas da morte. Vou repetir. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Quando a gente mais jovem, já faz tempo o meu, tá? Mais jovem, o meu já faz tempo. Mas quem lembra de um pouquinho atrás, se lembra do mais jovem, se ele tinha alguma situação, algum problema, alguma coisa, ele pedia conselho para quem? Ele não pedia para o pai, ele não pedia para a mãe, ele não pedia para o pastor, ele pedia para o amigo. Aí tu pega um de 15, 16, de 17, estou com um problema. Estou com um problema com a minha namorada. E agora? Aí tu vai falar com o amigo. Deixa ela lá. Vamos para a festa junto. Esquece ela. Para quem a gente está pedindo conselho? Eu dei um exemplo bobo, talvez, que alguns pegam a referência, mas... Ou um outro exemplo. Tu está com um problema no casamento. E aí, tu te aproxima de pessoas que de repente não entendem o que é família. E tu chega nessa pessoa e olha, estou com uma dificuldade lá, quero falar do meu marido, da minha esposa. E aí tu chega para a pessoa e fala todas as coisas ruins que tu pensa dele. Imagina alguém aconselhando a Jéssica. A Jéssica chega para pedir um conselho para uma irmã. Tiago está assim. Tiago não tem jeito. Tiago isso, Tiago aquilo. E ela despesa todas as coisas ruins do Tiago. E tem algumas. Já foram muitas. Agora são um pouquinho menos de muitas. Tem. Se uma pessoa que não está preocupada na família, se não está preocupada no que aquilo tem, o que Deus pode fazer, se não está preocupada, ela vai chegar assim, olha,
Vou dizer uma coisa. Homem tem um monte. Larga esse cara, vai curtir a tua vida, fica uns meses aí dando uma passeada. Depois, de repente, tu acha alguém, de preferência rico. Onde se viu? Tu casou com um professor, Jéssica? Acham com dinheiro. Vai conseguir. Para quem a gente tem pedido conselho? Belsazar saiu para tudo que é lado. Ele estava desesperado. E nós, por vezes, na nossa Babilônia aqui, a nossa Babilônia que vivemos na nossa sociedade, a gente também sai pedindo conselhos desesperado. E quando está desesperado, qualquer coisa dá. Daniel. O que Daniel fez aqui? E aí eu vou abrir um parente, até então, a gente está se espelhando na relação do personagem de Belsazar. Se espelhando no problema, se espelhando na postura dele, se espelhando vendo assim, isso a gente faz. Por vezes, eu estou esquecendo de priorizar Deus, eu estou esquecendo de ver quais são as batalhas, eu estou esquecendo de perceber o que eu preciso estar em alerta, eu estou esquecendo eu estou misturando aquilo que é santo e aquilo que é profano, eu estou esquecendo disso, eu estou desesperado, está vindo um extraordinário, eu estou ficando desesperado, eu estou esquecendo quem é Deus, eu estou indo atrás de qualquer pessoa para me dar uma luz. E aí, por vezes, eu vou em qualquer situação, em qualquer pessoa, em qualquer vídeo do YouTube, para me dar paz, enquanto a palavra do Senhor diz que se nós nos entregarmos diante dEle, Ele nos enche de paz, Ele enche o nosso coração de paz. E se nós nos conectarmos com pessoas, com sábios que buscam de Deus, isso é fonte de vida. Daniel, e talvez por ser o Daniel já veterano, talvez por ser o Daniel já da barba branca, Daniel chegou no rei sem nada a temer. Ele já era diferente. Ele já não se dobrava. Mas ele falava, olha, lá no capítulo 1 ele disse, eu não posso comer desses manjares. Ele fazia uma prova de fé, não, deixa eu comer desse outro aqui, do nosso aqui. Vai ver que Deus vai me suprir. Então ele tinha uma postura de fé, mas aqui ele teve uma postura de autoridade. E ele chegou para o rei, olha, sabe o que acontece? Tu escutou a história de Nabucodonosor. Tu sabia disso. Tu sabe de Deus. E a tua arrogância, o teu coração arrogante, te tornou desse jeito. E ele chega lá no versículo 22 e fala assim, mas tu, ainda no capítulo 5 de Daniel, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos.
tinha a missão, Daniel, ou ele foi chamado para, me diz o que é essas palavras, o que são essas palavras. Eu nem cheguei nelas ainda, né? Não chegamos nas palavras. Antes disso, Daniel chegou, olha, mas o que acontece? Tu sabia, mas a tua postura, a tua arrogância, a tua forma de negar a Deus, a tua forma de zombar dele, vai fazer isso contigo. No versículo 24, diz assim, 25, esta é a inscrição que foi feita, Mene, Tekel, Parsim. E segue Daniel, este é o significado dessas palavras, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, ou Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Belcesar escutou essa informação, essa mensagem. Então, por ordem de Belcesar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, rei Belcesar, rei dos babilônios, foi morto. Eu acho que é uma das mensagens, ou uma das vezes que eu tive a oportunidade de falar para a igreja de um jeito mais pesado, mais duro. Nessa relação que às vezes a gente esquece que nós, sim, estamos em dois reinos, divididos entre esses dois reinos, vivendo entre esses dois reinos. O reino aqui presente da carne, nesse mundo, e do reino espiritual. Nós estamos divididos nisso. Nós somos seres espirituais. Essa carne aqui, ela se entrega. Esse corpo, ele finda. O meu já está começando a dar uns probleminha. Está precisando já de uns lubrificantes nos joelhos. Já está precisando já de um negocinho na coluna. Já tem umas dores aqui que não tinha. Eu sei que é assim. E a gente esquece dessa conexão com o Pai. Que na verdade nós somos seres espirituais. E assim como Daniel, e assim como todos os personagens que foram citados até agora, estão presentes numa Babilônia, num lugar que não é seu. O nosso é no reino eterno. Jesus, Lucas relata esse episódio lá em Lucas 12. Acha aí que eu vou achar aqui também. Lucas 12. Peguei só um trecho, vou pegar um pouco mais. A parábola do rico insensato. Lembram dessa história? Eu li só o 20, mas eu vou ler a partir do 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então
lhes contou esta parábola. Aí vem a parábola do fazendeiro. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Até aí parece tudo bem, né? Um bom plano. Um plano correto. Eu plantei, eu colhi mais do que até eu plantei. Os meus celeiros não cabem, eu preciso aumentar os meus celeiros. Eu vou derrubar e vou fazer outro. Eu vou ajustar, eu vou dar um jeito. E aí eu vou ter tanto que eu vou poder ter esse sentimento. E olha esse sentimento. Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens. Descanse, coma, beba e alegre-se. Alguém que está pensando no eu. Contudo, Deus lhe disse, versículo 20: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Essa mesma noite sua vida será exigida. Quem ficará com o que você preparou? Da história da parábola contada por Jesus, a história de Belcesar. Belcesar deu uma festa e num curto espaço de tempo depois foi morto. Este homem rico se preocupou com as suas coisas, com a sua fortuna, com o seu prazer, com o seu bem-estar, e a sua vida foi naquele momento. Nós não sabemos a hora, nem do fim de nossas vidas aqui. Nós também não sabemos a hora de quando Jesus voltará. E eu faço a última pergunta então. O que vale então no final? O que vale no final? As nossas festas? As nossas conquistas? O que vale? O nosso celeiro farto? O que vale no final? Relação da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu volto nos Gálatas 6, que diz assim: não se deixe enganar. Lá no que diz de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O convite para essa noite. O convite para essa noite é para que a gente tenha o nosso coração, a nossa vida, a nossa força, a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos braços, que a gente plante pelo Espírito, que a gente plante pelaquilo que vem do Pai, que a gente plante coisas que tragam de volta aquilo que nos dá esperança, que é a sua presença.
as perguntas hoje, elas foram fortes. Porque provavelmente a gente não consegue responder da melhor forma todas elas. Mas nós temos um Deus que, por incrível que pareça, Ele está pronto, disposto a nos abraçar e nos receber. Ele está disposto, ainda que eu já tenha ouvido dele, ainda que eu tenha feito várias coisas, ainda que eu tenha esquecido de como, ou ainda que hoje eu seja levado, Deus está disposto a nos receber, nos amar, nos perdoar. Vamos orar? Equipe de louvor. Quando eu vi o tema do mês, nessa relação dos dois reinos, com a espada, eu fiquei pensando assim, eu podia ir no dia da pregação com uma espada, assim, uma espada, uma Bíblia, um negócio assim, um meio cavaleiro templário, um negócio com uma cruz, tipo mosqueteiro, sabe? É que eu não sou gremista, eu sou colorado, mas pensei numa coisa assim, imagina chegar assim e falar, nós vamos lutar, uma guerra. Eu fiquei mesmo assim, às vezes o homem não fala muito, mas a cabeça viaja. Fiquei imaginando, imagina que legal fazer um negócio assim, nós vamos lutar, Deus, Quando eu era jovem a gente tinha uma música lá que cantava, pisa na cabeça do inimigo e declara, são mais que vencedores. Tem gente que cantava, viu? Eu fiquei pensando isso assim, nós temos que lutar, temos que vencer isso. E aí eu fui ler esse texto, e eu fui pensar nessas coisas, e Deus foi falando comigo, em cada pergunta que eu vi, puxa vida, tem horas que eu zombo daquilo que é do Pai, tem horas que eu me esqueço daquilo que eu já sei, que eu já ouvi, tem horas que eu esqueço daquilo que Ele já se revelou para mim. E aí a ideia de pegar uma espada e trazer e fazer, que assim foi ficando para depois. De fazer a coisa dos mosqueteiros ficou para depois. E ao mesmo tempo que a gente foi lendo o texto aqui, e um pouco que eu vi a reação de vocês, que a luz deixava, via o rosto de cada um, assim como o meu, ficava, puxa, eu estou constrangido com isso. Eu vou falar agora de novo, porque Deus, através de Jesus, Ele está disposto a nos receber. Ele está disposto a nos abraçar. Ele está disposto a nos perdoar. Até dessa nossa vida que a gente anda meio Jerusalém, meio Babilônia. Toma uma atitude. Ou melhor, vamos tomar uma atitude. O Tiago precisa também. Uma atitude de Senhor, eu não sei quando tu vai me levar, mas eu quero ir contigo. Eu quero estar com essa espada, quero lutar essa batalha,
mas é contigo. Então vem. Enquanto a canção acontece, eu quero te convidar a orar. Para o Pai. Para Ele restaurar. Porque quando a gente não sabe, mas para onde Ele nos dá certeza? É para o céu. É para a eternidade com Ele.